1 Coríntios, capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando isso por quê? Por causa que as atitudes da igreja de Coríntios não eram atitudes da carne, do ego. Não era atitude de cristão. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo nem ainda agora podeis. Por quê? Porque é aquela questão, como é que eu vou falar das coisas espirituais se vocês estão na carne? Eu tenho que tratar primeiro a carne para poder falar do espírito, né? Problemas da carne, do ego. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja da carne e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. O que ele está falando aqui? O Senhor, ele concedeu um ministério. É algo que é um dever, um dom para cada um. Então, vamos supor, a questão do Apolo, ele fala assim, né? O apóstolo Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou. Eu plantei por quê? Apóstolo Paulo foi pregar o evangelho, Apolo regou, ensinou a palavra. Mas foi Deus quem deu o crescimento. Ou seja, se for da glória a alguém, a alguma pessoa, seja a pessoa de Jesus Cristo, a Deus. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Agora ele começou a falar das coisas do Espírito aqui. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito e que cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Então, se eu estou fazendo bem para alguém, eu serei premiado pelo meu trabalho que eu faço perante Deus. Mas a glória é a Deus, não é a mim, eu, Gladstone, pessoa, ego. Entendeu? CPF, que Hélio Couto fala, né? A questão da planta, gente, foi o adubo que eu falei no vídeo anterior, da parábola do semeador, né? Então, que nem eu falei lá naquele vídeo, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo não tinha tempo para adubar as pessoas, vamos falar assim. Então, quem tiver ouvido, ouça. Esse era porque o tempo de Jesus Cristo era curto na Terra, né? Foi só 3 anos de ministério para fazer um trabalho gigantesco que mudou o mundo. Só que a questão do que cabe agora a nós, pessoas, ir de pregar o evangelho, né? Então, tem pessoas que tem que plantar a semente, tem pessoas que tem que regar a semente. E essa semente é a palavra de Deus nas pessoas, entendeu? Então as pessoas são terreno. É isso que a sacada que eu tive da parábola do semeador. As pessoas são terreno. Cabe a nós adubar a terra das pessoas e plantar a nossa semente, que é a palavra. Porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora ele vai trazer para um outro contexto. Sobre o edifício, né? Edificação, templo. Aí para baixo aqui. Porquanto nós somos colaboradores. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada
Eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Então, ou seja, eu estou dando a base, né? A base ele está pegando, o outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? O foco, gente, é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é pessoas, não é egos, é Jesus Cristo. Então a questão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não, é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, por quando o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então, é o que? É pelo fruto que se conhece a árvore. Nesse caso, ele está falando o quê? Qual é a obra que a pessoa está fazendo? Porque ela vai ser testada pelo fogo. Então, se ela está usando ouro, prata, pedras preciosas, ela vai receber o galardão, porque o que ela está fazendo é bom. Mas se ela usou madeira, feno ou palha, vai ser queimada no fogo. O que ele está querendo dizer aqui? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pessoa que vende caneta Bic para passar em concurso, caneta, né? Entendeu? É enganação. E várias outras, né? Me ajuda a comprar a minha casa que é pagando o aluguel que você vai ter a sua. Outra enganação, né? Que tá aí, né? Então, ela o que acontece? Deus é luz, né? Então, o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, as pessoas saberão a obra de cada um, às vezes não na terra, mas lá no céu, quando for queimado pelo fogo, entendeu? O que vai sobrar quando eu colocar luz aí? Que é o fogo, né? Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Ou seja, que obra que a pessoa está fazendo, né? Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Aqui que ele está falando é o que? A questão do templo, né? Que nós somos o templo, entendeu? Que nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. Não habita no templo físico de pedra, né? Placa de igreja. Não habita aí. Ele habita em nós. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então ele está falando sobre o quê? A gente mesmo se destruir, porque nós somos o quê? A habitação do Espírito Santo. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se louca, insensata, para alcançar a sabedoria. O que ele está falando aqui? Cara, é loucura fazer o bem. Entendeu? É loucura perdoar. As coisas que Jesus ensinou é loucura. É antinatural. Qual que é a vantagem de você pegar e fazer o bem? Não tem vantagem nenhuma se parar para pensar. Pensar nos padrões da sabedoria humana, não espiritual. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente que se dá bem passando os outros para trás. Se dá bem passando os outros para trás.
ganhando em cima de outras pessoas. E que às vezes não vai pagar nessa terra. Vai pagar lá no céu quando morrer. Depois da morte que vai pagar. Tem um exemplo aí claro, né? Que quem tiver olhos que veja, né? O que está se tornando a questão do imposto, inflação, né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? O que está acontecendo? Então, que ninguém se iluda, né? Quem se considera sábio, passando os outros para trás, é melhor tornar-se louco para alcançar a verdadeira sabedoria, que é de Deus. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios nas próprias artimanhas dele. Ou seja, o cara está usando a sabedoria terrena para passar o ouro para trás, mas Deus apanhará ele. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. O que é elucubração vã? Sabedoria que não leva a lugar nenhum. Para que serve sabedoria se você não usa ela para benfeitoria, para o bem coletivo? Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, tudo pertence a Deus. Então não se orgulhe, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo. A vida e a morte, assim como o presente e o futuro, tudo que existe é vosso, tudo que existe é de Deus. E vocês, sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Então se for para se orgulhar, se orgulhe em Cristo. Porque Cristo é de Deus. É isso, gente. Se você gostou, peço que curta, comente e compartilhe. Valeu!